Eu sou o professor Rony Barros e eu vou resolver um problema de equivalente de Norton. O equivalente de Norton, você vai obter um equivalente onde você encontrará uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência de Norton. Você irá simplificar o circuito para obter o paralelo de uma fonte de corrente com uma resistência em paralelo. Bom, o que é que o problema pede? Ele diz assim, esse problema é de um concurso da Petrobras, que eu não me lembro agora qual foi o ano, substituindo-se nos terminais A e B o circuito apresentado por um circuito equivalente de Norton, qual o valor da fonte de corrente para que haja a corrente equivalente entre os circuitos. Então, para que haja equivalente, eu tenho que achar o equivalente de Norton nos terminais AB. Então, o que eu farei primeiro? Acharei a resistência equivalente de Norton, que é a mesma de Thevenin, mas nós iremos resolver pelo método de Norton. Então, eu vou pegar o circuito e vou tirar as fontes. Como é uma fonte de corrente bem aqui, eu vou deixá-la em aberto. E aí eu tenho uma resistência de 5 ohms em paralelo com outra resistência. Como eu tenho uma fonte de tensão, eu deixarei curto-circuitado. Então daqui para cá a fonte está curto-circuitada. Tenho uma resistência de 2 ohms. Bem aqui são 2 ohms. Acabei de ver. E tem uma resistência de 3 ohms aqui. E aí, a resistência de Norton vai enxergar todos esses resistores. E aí o que eu percebo aqui? Que eu tenho um paralelismo entre esses dois resistores. Então 5 em paralelo com 5, eu vou ter um resistor de 2,5 ohms. E aí esse resistor equivalente entre esses dois paralelos, ele estará em série com o resistor de 2 e por fim em paralelo com o resistor de 3. Então como é que eu calculo isso? O resistor de 2,5 estará em série com o resistor de 2, eles só terão um ponto comum, e o fruto disso estará em paralelo com o resistor de 3, porque eles têm 2 pontos comuns. Então, o meu Rn, a minha resistência de Norton, será 4,5 dividido por 4,5 mais 3 vezes 3. Isso é igual a 1,8 ohms. Então, essa é a minha resistência de Norton. E aí, o outro passo, eu tenho que achar a corrente de Norton. E aí eu vou voltar no meu circuito original, vou olhar para ele e vou representá-lo com as fontes. Bom, eu poderia fazer, dentro do teorema de Norton, utilizar a superposição. Mas como eu estou visualizando aqui que eu tenho uma fonte de tensão em série como uma resistência, eu posso aplicar aqui conversão de fonte, que é o que eu farei porque é mais simples. Então, redesenhando o circuito, eu vou ter uma fonte de 8 amperes em paralelo com uma resistência de 5. E aí, essa fonte de tensão em série com essa resistência, eu posso representar por uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. E aí vai ficar uma fonte de 2 amperes.
2 amperes. E aí eu tenho o resistor de 2 e depois o resistor de 3. Então eu terei o resistor de 2 ohms e o resistor de 3. 3 ohms. E aqui os terminais em aberto, o A e o B. E aí a corrente de Norton ela vai pegar e curto-circuitar esses terminais. E aí aqui eu acho o IN. Então vamos simplificar ainda mais esse circuito. Essa fonte aqui está no mesmo sentido que essa. Então eu posso representar como uma única fonte de corrente, que será a soma das duas, porque estão no mesmo sentido. E aí esse resistor de 5 ohms está em paralelo com esse resistor de 5 ohms, que eu posso simplificar e apresentar apenas um resistor de 2,5. E aí eu tenho o resistor de 2 e tenho o resistor de 3. E a corrente aqui, que é o IN, que é o que eu quero achar. Aqui nesse resistor de 3, você vai perceber que a corrente ela vai circular, só que quando ela chegar bem aqui, não será interessante passar pelo resistor de 3 ohms. Por quê? Porque eu tenho um curto aqui, ó. E aí para ela o caminho mais interessante, porque a corrente sempre será preguiçosa, é passar por o curto, onde a resistência é baixíssima. Então, como é que fica essa representação para achar a corrente IN, que é a corrente de Norton? Eu vou aplicar um divisor de corrente ali bem simples, bem objetivo, que é a corrente que vai passar no resistor de 2,5, dividido pela soma de 2,5 mais 2. Vezes a corrente injetada ali no trecho. E aí eu acho a corrente de Norton, que é igual a 5,55 amperes. Com essas duas informações da corrente de Norton e do resistor de Norton, eu acho o equivalente de Norton, com a fonte no sentido para cima, no valor de 5,55 amperes e uma resistência em paralelo de 1,8 ohms. Então esse é o objetivo, assim como o Thevenin, o objetivo do Norton é reduzir circuitos grandes. Só que no teorema de Thevenin você obtém uma fonte de tensão em série com uma resistência. E no teorema de Norton você tem uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Essa é a diferença. Agradeço pela atenção.